Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Vim. Rapaz, o Cadê o Diogo comprador? não veio. Como é que você vai Ué, vender, Pedrão? vou vender para quem então? Vou vender para você. Eita, não, eu sou marqueteiro, eu não compro nada. Só Nossa vem. Senhora! Bom, aqui é o seguinte, né? Como é público e vai ser notório, o papelzinho do comprador, né? Não, hoje eu não posso, não sei o quê, É, fechamento de mês, aquele negócio todo, né? Tá bom. é isso aí. É isso Dessa aí. vez a gente perdoa, dessa vez a gente perdoa ele, na próxima ele vai estar aqui para se defender, mas hoje a gente puxa um pouquinho a orelha, né, não? Ah, eu fico imaginando, fico passando pela minha cabeça aqui as teorias, né? Ou ele está fugindo da reunião de fechamento, né? Tá conversando fiado para não comprar da gente, ou ele disse que está num seminário, né? Você Ah, é lembra o que tal ele andou seminário que reclamando? não existe, né? Que ele falou que não existe, lembra? Ele andou reclamando que não tem conteúdo de compras por aí e tal. Tá aí no seminário, tal, seminário escondido, secreto. Diz que Pô, você sabe, passa, mudou para deve ter de uma plaquinha gravação. de seminário de agente secreto fora do evento, eu imagino. É Bom, isso aí. Aí, ó, tá lá. Tá vendo? É assim que acontece, gente. Comprador se reúne secretamente para poder discutir maneiras de passar a perna na gente. Nós, pobres, coitados vendedores. exatamente. Não, e olha que coisa interessante. Treinamento de vendedor normalmente é sábado e domingo, não é? Sim, Né? sim. Curioso que treinamento de comprador numa segunda-feira, isso Segunda-feira, cara, olha aí. não te parece Ah, curioso isso não, Pedrão? esse povo tem esse povo de compra, bicho. Essa galera tem urgência de um desembargador aposentado que mora lá no interior, São João del Rei, dirige o carro dele assim domingo, aquela tranquilidade danada. Aí, segunda-feira, passeio, bicho. Moleza, Ah, moleza. Boa, 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 boa. Vamos ver, semana que vem ele vai estar aqui para se vamos ver defender. se ele aparece aí. Estamos te esperando, estamos te esperando. Mas olha só, a gente recebeu aqui uma sugestão lá no nosso canal, no V3, de um amigo meu, ele fundou uma startup de muito sucesso, o Píndaro. Ele é um founder, um empreendedor muito arrojado, sabe? E ele sugeriu um tema que eu queria bater um papinho aqui, que eu acho legal. Falar sobre venda para canais. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos, bora. Primeiro ponto, ô Pedrão, que diferença que você enxerga de vender para canal e vender para cliente final? O canal, para mim, ele é uma das maneiras de se desenvolver negócios, né? É uma das estratégias que precisa ser considerada em qualquer operação de venda, especialmente em larga escala. O canal, ele, ele é muito bem-vindo em alguns contextos, só que você tem que observar muito bem a sua proposta de valor. De novo, tudo nasce lá na proposta de valor. Por exemplo, tem um cliente meu que ele desenvolve software para a área de manutenção industrial. E ao entrevistar a clientela dele, a gente descobriu que uma parte das indústrias não está pronta para fazer negócio com ele ainda, porque precisa ter um analista de PCM já inserido dentro da empresa, para que esse cara consiga processar e usar o software do cara, para o software fazer acontecer. Só que você imagina o seguinte: a indústria está por aí, está no Brasil afora, lá em Manaus, por exemplo. Esse analista de PCM, ele tem que andar do lado dos técnicos que executam as manutenções dos equipamentos industriais. Aí você imagina, se você, como uma startup que trabalha a sua operação toda remota, você não tem esse braço local para poder fazer as coisas acontecerem nesse tipo de cliente que ainda não está maduro, você simplesmente não vai vender para esse tipo de cliente. Pô, Você vai bacana. ter que esperar que ele se desenvolva. Se, por outro lado, se você estabelece uma boa política de canais que permitam a profissionais do segmento de profissionalização de manutenção industrial, você automaticamente ganha muito mais braço para fazer a sua operação acontecer, e você começar a criar novos mercados a partir daí. Não, bacana. Só traduzindo para os leigos, PCN. Planejamento e controle de manutenção. É a Ah, inteligência perfeito, da manutenção. perfeito. Ou seja, você está dizendo o seguinte: a startup que estiver voltada para, por exemplo, para o setor de indústria de manufatura,
essa venda através de canais ela pode ser imperativa dependendo do tipo de solução que ele tem, não é isso? Isso é interativo. Pode ser. Perfeito. Depende do contexto. Esse cara, por exemplo, já existem milhares, talvez dezenas de milhares de indústrias no país que já estão prontas para fazer negócio com ele agora, porque já evoluíram no seu planejamento e controle de manutenção, o PCM, né? Então, ele ainda tem um mercado gigantesco para ele explorar sem utilizar os canais. Só que, em algum momento, a estratégia de canal vai fazer sentido para ele para alcançar esse mercado que precisa ser educado, precisa avançar em conceitos gerenciais. Não, legal. E um desafio que eu já vi principalmente, pode ser o startup ou mesmo empresa estabelecida que nunca vendeu através de canal, porque o que, que acontece? Quem vende para o cliente final, o seu objetivo é óbvio, é fazer o cliente final comprar. E quando você vende através de canais, é um negócio indireto. Você tem que estimular o cara do outro lado do canal vender para o cliente seu final comprar dele. E às vezes eu vejo, eu já vi situações em que, assim, às vezes é o founder, às vezes é o próprio diretor comercial da empresa estabelecida. Ele fala assim, não, ele também vai ser o diretor de canais. Pronto, a confusão está feita porque ele se habituou a vender para o cliente final, ele vai começar a enxergar o canal como um concorrente dele. Ele vai começar a esconder coisas do canal. Você já viu esse tipo de coisa ou não? Já, já, especialmente operação grande, briga entre o canal e o fabricante ou o dono da solução por um determinado território. O lead ele entrou como? Ele foi pelo canal, ele foi pelo inbound, pelo outbound, quem é o lead, né? Esse é um desafio relevante na estratégia de canais, né? Mesmo porque o canal, ele, na minha visão, ele não deve ser um ou outro 880. A companhia, para ela não ter esse tipo de confusão, ela precisa aprender a trabalhar com múltiplos canais de desenvolvimento de negócio. O mesmo lead que está no território de um determinado canal, ele pode aparecer, pode bater na porta por inbound, por exemplo, bater na porta da empresa e não na porta do canal. Só que esse cara, por que ele veio para o inbound? Muitas vezes é porque o canal da região está fazendo um bom trabalho. E às vezes você precisa tocar as coisas, dando louros para dois tipos de aquisição de cliente, né? Então é um desafio. Se você não faz Ou isso seja, direito, você casa com mais briga do que. essa questão de conflito ela é inerente, você tem que estar preparado mesmo, né? E É, um outro ponto que isso eu já vi, é daquelas situações que ele não elimina, mas ele reduz o conflito. De novo, é para quem fala assim, vou ter canal, e ele não sabe muito bem. Tem que estar claro o que você espera do canal. Você pode esperar do canal todas as etapas da venda, que ele vai fazer desde fazer divulgação, material, não sei o quê, blá, 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 suporte, até uma simples indicação, que é conhecido como o Finder, né? Eu vou pagar um FII, vem o famoso Finder Fee, que é a taxa para quem acha, isso. e ele só indica, tá? Então, acredito que a definição clara, assim, olha, este canal eu quero que faça etapa A, B, C e D da venda. Esse outro eu só quero D. E cada um vai ser remunerado por isso. Quando não define isso, ajuda a complicar mais, né, não, Pedrão? Ajuda. Essa confusão instalada. Eu já vi empresa metendo os pés pelas mãos assim, não foi uma nem duas vezes, não. Semana passada, uma empresa meteu os pés pelas mãos comigo, inclusive, porque não sabe gerenciar a estratégia de canais, né? Óbvio que eu não vou citar nome aqui. É, então, é um negócio, mas Aqui pode falar todos os milagres, mas nenhum santo. nenhum santo. Nós não vamos contar o centro, especialmente se não for para dar boas referências, né? Agora, o canal, quando ele é bem desenvolvido, ele funciona que é uma beleza. E outra coisa, não adianta pensar em estratégia de canais tendo como contrapartida remuneração. Não é assim, vou pegar um representante comercial, um vendedor, e vou propor para ele uma comissão para ele vender esse meu produto aqui.
Cara, não funciona. O melhor caminho para estabelecer um canal é quando o seu produto, você é fabricante de um produto, desenvolvedor de um software, o seu produto ele agrega valor ao serviço prestado pelo canal. Esse é o melhor dos mundos. Boa. A exemplo desse processo de planejamento, controle e manutenção do meu cliente. Na hora que ele for pensar em canais, ele não tem que pensar em achar representante Brasil afora. Ele, inclusive, ele tem um bom desenvolvimento, ele já trabalha em geração de conteúdo há muitos anos, eles têm uma escola chamada Manutenção em Ação e eles já formaram alguns milhares de profissionais Brasil afora, né? Então, essa estratégia, ela passa, em primeiro lugar, por buscar profissionais que queiram prestar consultoria de implantação de PCM dentro das indústrias, em suas localidades. E, junto disso, vai o software do cara. Isso acontece comigo. Tem alguns CRMs com os quais eu trabalho. Quando eu vou dar consultoria, chega uma hora que eu viro para o meu cliente e falo assim, agora está na hora de você comprar esse CRM aqui. Ponto, acabou. O cara nem discute. E para mim é muito bom porque facilita o meu trabalho, agrega valor ao meu Claro. trabalho. Então, eu sou um canal que me beneficio muito mais do que a remuneração. Aliás, estou nem aí para a remuneração do software que eu indico. É, o que me faz levar esse software é a facilidade de uso e no tanto que ele agrega para o meu trabalho enquanto consultor. É por Você isso. acaba. Esse é um negócio legal de ser um canal, às vezes, natural de vendas. E o que é diferente, voltando àquele ponto, se você fosse um canal oficial, que você tivesse que gerar lead, gerar material e treinamento, era um outro tipo. E provavelmente o vendedor desse software deve ter canais que fazem isso, deve ter. Mas você acaba sendo um canal no contexto do serviço que você presta. E isso também, para o cliente final, quando é bem feito, é uma forma bastante boa de resolver o problema dele, né? É isso Mas aí. eu realmente eu já vi muita gente começando canais achando que canal é tudo igual, não entendendo essas fases, não entendendo exatamente. Eu falo assim, o que você espera do canal? E uma coisa que não falha é o seguinte: se você explicou deu três palavras para alguém que diz que vai ser seu canal, a pessoa quero sim, você está escolhendo o canal errado. O canal tem que te fazer um monte de perguntas, ele tem que fazer o que você vai fazer por ele, como é que você vai comissioná-lo, como é que você vai gerar lead, ou se é ele que tem que gerar lead. Se ele não fizer essas perguntas, se na primeira ele falar assim, tô dentro, você está escolhendo o canal errado, concorda comigo? É isso aí. É isso aí. Tem que ter playbook para canal, cara. Você tem que ter uma estratégia de venda para o canal. Você, você precisa olhar para os problemas que o canal tem, você precisa especificar uma persona do seu canal, pensar nos problemas que ela tem e construir uma proposta de valor para resolver esses problemas. Lembrando que é uma relação de parceria institucional, não existe subordinação em canal, não, cara. Não existe essa história de você tentar impor uma coisa para o canal. Não é assim que a coisa funciona. E É isso é um legal que você tratamento está parecido com o cliente, inclusive, né? Isso é que você está falando, que também tem gente que confunde canal com franquia, porque a franquia ela tem que seguir um Franquia, determinado conjunto beleza. de regras. O canal não, o canal é um contrato comercial que você faz e que vocês combinam as coisas, né? Isso. E o que eu acho interessante quando é bem combinado, realmente o canal agrega muito. Quando é mal combinado, os problemas vão surgindo e um tenta jogar para o outro. Aí o problema do canal, ele tenta jogar para o fabricante tenta jogar para o canal, no final Isso. ninguém vende nada. Ninguém vende. O jogo não compra nada nesse caso aí. Ainda mais ele, mão fechada. Ou, de jeito nenhum. Bom, Pedrão, então acho que é isso. Acho que com isso aqui a gente conseguiu dar uma geral aqui. Tem um recadinho final sobre canais que você queria dar aqui para o nosso pessoal, especialmente para o nosso amigo Píndaro, que foi quem pediu o tema? É uma belíssima estratégia, desde que bem pensada e conciliada com seus outros canais de aquisição, né? O outbound, com o seu inbound, com a sua estratégia de relacionamento. Toma só o cuidado de equacionar tudo isso, né, para as múltiplas questões se conversarem, né, e você acabar
não acabar tendo confusão por uma estratégia implementada da maneira errada. Não, bacana, ótimo. Bom, então concluímos mais um papo hoje aqui. Assim, ó, eu não vou falar alto, não, mas acho que hoje o comprador nem ia falar muito, não. Então, vamos lá. Hoje, a nossa vingança do nosso Comprador, comprador aqui foi isso, não foi, não? comprador só fica olhando, senhor. Ele fica analisando para no final falar assim, a gente vai conversando. Tá certo, então. Pessoal, abração. Até o próximo Vim Vivendi. Grande abraço. Abraço.